Abençoados e abençoadas. Neste vídeo de hoje teremos mais uma leitura da Bíblia. Continuamos com a caminhada por Gênesis. Hoje a leitura é do capítulo 5, o versículo do 1 ao 32. Se você puder neste momento, relaxe a sua mente, procure um local silencioso, feche seus olhos e ouça a mais uma leitura da Bíblia. Gênesis capítulo 5, versículo do 1 ao 32. Este é o livro da história de Adão. No dia em que Deus criou Adão, ele o fez à semelhança de Deus. Macho e fêmea os criou. Depois os abençoou e os chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos. Tornou-se então pai de um filho à sua semelhança, à sua imagem, e chamou-o pelo nome de Sete. E os dias de Adão, depois de gerar Sete, vieram a ser 800 anos. Entre mentes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias que Adão viveu somaram 930 anos e morreu. E Sete viveu 105 anos. Tornou-se então pai de Enos. E depois de gerar Enos, Sete continuou a viver 807 anos. Entre mentes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Sete somaram 912 anos e morreu. E Enos viveu 90 anos. Tornou-se então pai de Quenã. E depois de gerar Quenã, Enos continuou a viver 815 anos. Entre mentes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Enos somaram 905 anos e morreu. E Quenã viveu 70 anos. Tornou-se então pai de Malalel. E depois de gerar Malalel, Quenã continuou a viver 840 anos. Entre mentes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Quenã somaram 910 anos e morreu. E Malalel viveu 75 anos. Tornou-se então pai de Jared. E depois de gerar Jared, Malalel continuou a viver 830 anos. Entre mentes, ele se tornou pai de filhos e de filhas, de modo que todos os dias de Malalel somaram 895 anos e morreu. E Jared viveu 172 anos. Tornou-se então pai de Enoque. E depois de gerar Enoque, Jared continuou a viver 800 anos. Entre mentes, ele se tornou pai de filhos e de filhas, de modo que todos os dias de Jared somaram 972 anos e morreu. E Enoque viveu 75 anos. Tornou-se então pai de Metusalém. E depois de gerar Metusalém, Enoque prosseguiu andando com o verdadeiro Deus 300 anos. Entre mentes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Enoque somaram 375 anos. E Enoque andou com o verdadeiro Deus. Depois não era mais, porque Deus o tomou. E Metusalém viveu 187 anos. Tornou-se então pai de Lameque. E depois de gerar Lameque, Metusalém continuou a viver 782 anos. Entre mentes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Metusalém somaram 979 anos
e morreu. E Lameque viveu 182 anos. Tornou-se então pai de um filho e passou a chamá-lo pelo nome de Noé, dizendo: Este nos trará consolo do nosso trabalho e da dor das nossas mãos, que resulta do solo que Deus amaldiçoou. E depois de gerar Noé, Lameque continuou a viver 595 anos. Entre mentes, ele se tornou pai de filhos e de filhas, de modo que todos os dias de Lameque somaram 777 anos e morreu. E Noé veio a ter 500 anos de idade. Depois, Noé se tornou pai de Sem, Cã e Jafé. Fim de Gênesis capítulo 5. Nesse ensinamento de hoje, Deus nos mostra a árvore genealógica de Adão e a sua criação. Medite alguns minutos na palavra. Isso ajuda a um maior entendimento. Em algumas traduções, pode haver algumas alterações, mas Deus escreveu a Bíblia Sagrada para nos dar ensinamento. Ensinar o seu povo a caminhada na terra junto ao Pai. Se esse vídeo é válido para você, peço que curta, comente qual horário você está ouvindo a leitura da Bíblia Sagrada. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas com a leitura da Bíblia. Ative o sininho para receber as notificações das nossas publicações. E se inscreva nesse canal, que existe para ajudá-lo a viver uma vida melhor, mais tranquila, com muitos ensinamentos e motivação. Até o próximo vídeo.